Algumas dúvidas surgiram, inclusive, pelos nossos ouvintes que estão participando conosco aqui através do WhatsApp. Por isso, nós pedimos para que o doutor Alexandre Bastos tire essas dúvidas, ele que está na ponta da linha, o doutor Alexandre Bastos, que é o advogado constitucionalista. Alô, doutor Alexandre Bastos, bom dia. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Sérgio e todos os amigos do Tribuna. Doutor Alexandre, a primeira pergunta que ele faz ao senhor com relação, por exemplo, ao recurso, né? Cabe a decisão tomada pelo Tribunal de Justiça, cabe recurso a quem? Olha, Sérgio, o julgamento foi um julgamento num tipo de procedimento que ainda é intermediário, provisório. Né? Portanto, desse julgamento cabe sim um recurso ao STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, mas a ação originária que teve esse julgamento no tribunal, ela ainda está no Fórum de Campo Grande em tramitação e, portanto, ali também vai ter um desfecho e daquela decisão também cabe um recurso. Quer dizer, a decisão foi tomada, quer dizer, não houve julgamento ainda aqui na primeira. Nós não tivemos um julgamento ainda de mérito da questão, um julgamento definitivo. Sim, quer dizer que eu sei que a população entender, mas todo cidadão tem direito a recorrer quando discorda das decisões. Quer dizer que o prefeito Alcides Bernal reassume sob o efeito de uma liminar, é isso? É quase como se fosse, Sérgio, porque o retorno, a matéria ainda está sendo questionada e não tem definitividade ainda. Né? Mas a decisão ela é muito importante porque ela reconhece e anula o resultado daquele processo administrativo onde a Câmara decidiu pela cassação. Quem é que pode recorrer, doutor? As pessoas que são partes naquele processo, especialmente os próprios vereadores, a própria Câmara, o próprio Poder Legislativo, que nós tivemos uma decisão do Poder Legislativo suspensa. Certo. Né? Não é a decisão de 1 ou 2 ou 10 vereadores, é o Poder Legislativo, teve uma decisão sua que foi questionada. Então o próprio Poder Legislativo, que é a Câmara Municipal, tem a atribuição de recorrer dessa decisão se assim entender. Né? Também não é obrigatório que recorra. Quer dizer, mas o recurso não é feito aqui no Tribunal de Justiça, e sim só no Superior Tribunal de Justiça, é isso? Para esta decisão de agora, se acaso as partes entenderem que tem alguma dúvida, alguma obscuridade, alguma contradição na decisão de anteontem, pode ser manejado no próprio Tribunal de Justiça um embargo, que seria algo para esclarecer a própria decisão. Né? E eventualmente esse embargo poderia ter um efeito de modificar a decisão, algo bem remoto, tá? Mas e também o STJ. Então a matéria é bem complexa e de fato as possibilidades são muitas. Quer dizer, ainda há risco ainda para a manutenção do Bernal na prefeitura? Infelizmente, Sérgio, a nossa cidade, a nossa capital, ela ainda continua sob essa insegurança, porque aquilo que deveria ter sido resolvido apenas pelo voto, pela declaração do resultado das urnas, está judicializado. Então, enquanto essa judicialização não chegar ao seu fim, de maneira definitiva, o comando da nossa capital, infelizmente, ele fica sob essa provisoriedade. A diferença é que agora, ao menos, quem está no comando é a própria pessoa que saiu eleita das eleições. Sim. Isso diminui um pouco essa sensação de improviso. Mas, de toda sorte, continua ainda o judiciário com a última palavra. Para finalizar, doutor, a questão, por exemplo, Mário César. Mário César, na sentença dada pelo Tribunal de Justiça, ele foi afastado das suas funções de vereador. Quer dizer, a Câmara Municipal pode convocar ou deve convocar um suplente para ele, até que ele possa voltar? Perfeitamente. A convocação de um suplente, ela se dá sempre que existe a ausência de um dos membros da casa. Tem convocação de suplente que pode ser para uma única sessão, por exemplo. Né? Então, sempre que um dos membros da casa está impedido de exercer a sua função, a convocação de um suplente é algo natural, espontâneo e que deve ocorrer. Falou. Muito obrigado, doutor Alexandre Bastos, por suas informações. Deixa eu só tirar uma dúvida, doutor Alexandre, com relação a... Tem um ouvinte aqui perguntando o seguinte: o Bernal foi candidato a senador. Como prefeito, mesmo que cassado, mas sob júdice, o registro da candidatura não impõe renúncia? Essa questão circulou bastante ontem, né, certo. Marquinhos? E, na verdade, assim, é algo para ser analisado, mas o meu entendimento
Quando ele fez o alistamento eleitoral dele para senador, ele teve que declarar a situação que ele se encontrava naquele instante. E naquele momento, ele efetivamente estava cassado. E, portanto, ele não ocupava cargo de prefeito. Certo. Então, naquele instante, não havia incompatibilidade. Não é? Claro. Se eventualmente ele tivesse sido eleito senador, é evidente que ele teria que ter tido essa manifestação. E a Justiça Eleitoral, em algumas decisões, ela tem dificuldade em aceitar a renúncia tácita. Não é? Seria aquela que você expressamente não manifesta. É o que as pessoas pensaram. Então eu acho que isso não deve dar grandes problemas, não, porque quando ele se alistou para a campanha, para ser candidato a senador, ele estava, de fato, ele não ocupava cargo que fosse incompatível. Muito obrigado, doutor Alexandre Bastos, pela sua participação. Bom dia. Um grande abraço, Marquinhos, Sérgio e aos ouvintes.